A palavra de Deus, ela é universal e qualquer pessoa, ela pode estar com o casamento destruído, ela pode estar com o casamento bom, ela pode ter 1 mês de casado, ela pode ter 40 anos de casado. Qualquer pessoa que seguir a palavra de Deus vai ser próspera dentro do casamento. Deus, gente, ele criou o casamento com um propósito. O primeiro homem que Deus criou na face da terra, que foi Adão, ele olhou para Adão lá no paraíso, tadinho, olhou para ele e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, que vai ser a esposa dele. Então, gente, nenhum homem na face da terra sobreviveu sem uma mulher. Você veja. Adão, tadinho, eu acho que tinha passado nem 24 horas que ele tinha sido criado, e Deus chegou à conclusão que ele estava incompleto. E Deus decidiu fazer a mulher para ser a esposa de Adão. E a nossa natureza feminina e a natureza masculina são muito diferentes, mas elas são complementares. Deus deu uma natureza e um papel para o homem que precisa da mulher para completar ele. E Deus deu uma natureza para a mulher e um papel para ela que ela precisa do homem para ela ser completa. Por isso que Deus criou o casamento. E o casamento para Deus é uma grande prioridade. Então a primeira coisa que eu quero que você grave hoje dessa palavra é que o seu casamento deve ser uma prioridade na sua vida. Sua primeira prioridade é Deus. A Bíblia ensina isso, que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas a sua segunda prioridade depois de Deus é o seu marido ou a sua esposa. Então é muito importante que você viva uma vida conjugal abençoada e de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Se você está com Bíblia aí, eu queria que a gente lesse juntos Efésios 5. Abre aí comigo, Efésios 5 a partir do 22. Eu vou ler do 22 ao 33, porque nós vamos se basear tudo nessa palavra aqui para a gente seguir. Vocês acompanham aí comigo então a leitura. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas antes a alimenta e cuida dela como Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. E assim deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vós, então, cada um por si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então essa palavra aqui, ela está ensinando pra gente qual é o papel do homem dentro do casamento e qual é o papel da mulher. Então eu vou repetir uma coisa que a minha sogra até já falou aqui na educação de filhos. Homem e mulher, eles são igualmente valiosos para Deus. O homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao homem. Ser o cabeça do lar e a mulher estar em submissão não está falando a respeito de valor, que a mulher é menos importante no casamento e o homem é mais. Os dois são igualmente importantes para Deus, mas eles têm papéis diferentes dentro do casamento. Então a mulher não pode querer fazer o papel do homem e o homem não pode querer fazer o papel da mulher. A mulher precisa entender biblicamente qual que é o papel dela dentro do casamento e o homem precisa entender qual que é o papel dele dentro do casamento. E eu tenho certeza absoluta que se marido e esposa, cada um cumprir o seu papel dentro do casamento, o seu casamento vai ser tão perfeito como Deus planejou. O que acontece hoje que a gente está errando é que as mulheres não estão cumprindo o seu próprio papel dentro do casamento e muitas vezes estão fazendo o papel do homem, do marido, de estar à frente, e os maridos não estão cumprindo o seu papel dentro do casamento. E aí, se Deus, que é o criador do casamento, ele nos deu uma cartilha de como que devia ser o nosso casamento para ele ser próspero e a gente não seguir, tenha certeza absoluta que o casamento vai falhar. A única maneira da gente fazer o nosso casamento ser bem sucedido é a gente aprender com aquele que criou o casamento, como que eu, esposa, devo me comportar e como que o homem e o marido devem se comportar. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o papel do homem. Você que é homem, por favor, pode anotar, para depois você poder meditar quantas vezes forem necessárias.
para você captar essa mensagem. Então, gente, essa passagem que a gente leu, dá para a gente extrair dela 3 responsabilidades do homem como marido. A primeira delas é ser o cabeça do lar. A segunda responsabilidade é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a terceira é cuidar da esposa como do seu próprio corpo. Então a gente leu, tudo isso que eu falei, a gente leu aqui em Efésios. Ser o cabeça do lar é a primeira. Nós vamos falar cada uma delas. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E cuidar da esposa como ele cuida do seu próprio corpo, da sua própria vida. Então a gente tem que entender bem o que significa ser o cabeça do lar. Assim como Jesus é a figura principal dentro da igreja, e sem Jesus não existe igreja, porque a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Assim também dentro de uma casa, dentro de uma família, a esposa, simbolicamente, para a gente entender, ela representa o corpo e o marido a cabeça. Ou seja, o marido é aquele que vai dirigir, que vai liderar o lar. Não quer dizer que ele vai mandar, que ele vai ser autoritário, que ele vai dizer, ai, todo mundo tem que obedecer e ficar quieto. Diz que o marido ele tem a responsabilidade de guiar a família. A minha sogra explicou aqui. Submissão, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é eu, esposa, ajudar o meu marido a cumprir a missão que ele tem e que eu tenho junto com ele. Então o Rodolfo ele tem uma missão de vida, ele tem uma missão com Deus, ele tem uma missão no trabalho, ele tem uma missão dentro de casa. Ele compartilha isso comigo e eu, como esposa, ajudo ele a cumprir essa missão. Então ele é o cabeça, é ele que diz, que guia e que lidera para onde que essa casa está indo. E eu, em submissão, ajudo ele a levar a nossa casa para aquele lugar que ele determinou por Deus. Ser o cabeça do lar envolve uma responsabilidade muito importante, que é ser o sacerdote da casa. O que isso quer dizer? O homem é aquele que deve trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Assim como, acho que os homens gostam muito quando a gente fala que eles são os líderes, o cabeça, que eles vão guiar. Mas a responsabilidade enorme que está atrás disso é que você tem que ser o primeiro dentro da sua casa a buscar Deus. A orar pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa. A buscar Deus para saber de Deus qual que é a instrução dele para a tua casa, para você poder ser um bom guia. A interceder pela tua família e a estar debaixo da autoridade de Deus. Então, ser o sacerdote do lar, ou ser o cabeça do lar, fala que você, homem, você, marido, precisa ser aquele que vai buscar Deus em primeiro lugar e trazer a sua família junto com você. Quantas e quantas casais a gente vê que a mulher está toda empenhada com Deus, ela vai na cela, ela vai no culto, ela evangeliza, ela traz gente, ela quer seguir a Deus e servir a Deus. E o marido é que está indo na rebarba. Isso está errado. Deus criou você, homem, marido, esposo, para você trazer a sua esposa e os seus filhos junto com você para a casa de Deus, para a presença de Deus. Então, buscar a Deus e trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Ser o cabeça também fala de suprir financeiramente a sua casa. Então, a mulher hoje, quase todas as mulheres trabalham fora. Tem o seu salário, muitas vezes ganham mais do que o marido, que não tem problema nenhum. Mas a responsabilidade de suprir a casa foi delegada ao homem e não à mulher. Então, se a sua esposa ou se você que é mulher trabalha, ótimo, muito bem, você ajuda o seu marido e isso tá certo. Mas a responsabilidade de administrar e de suprir a casa é do marido. E isso é muito importante que o homem assuma, tanto para a esposa, porque a gente leu ali mais para frente que no versículo 28 fala assim, que assim como a gente cuida do nosso próprio corpo e a gente alimenta o nosso corpo para a gente ter saúde, o homem precisa alimentar a sua esposa, a sua casa. Então esse papel de provedor, essa responsabilidade de provedor foi delegada ao homem, assim como a de administrar isso. Então você, não importa se a sua esposa trabalha fora e talvez ganhe até mais que você é aquele que vai pegar essas finanças aqui sua e as finanças da sua esposa e vai administrar, pois quem diz a missão da casa é você. A gente tem visto muitos casais que a esposa ganha o dinheiro dela e gasta o dinheiro dela como ela bem entende. E o marido ganha o dinheiro dele e gasta o dinheiro dele como ele bem entende. Isso não é um casamento, isso é uma associação, né? Então o homem, a ele foi concedido uma graça e um papel de ser o administrador do lar. Então ele pega essas finanças e ele, junto com a esposa, não é mandando, mas ele junto com a esposa dirige e lidera como que essas finanças vão ser gastas, para que a casa dele seja suprida. Amém?
Nossa, vocês estão com uma cara olhando pra mim. E ser o cabeça, então, eu falei de trazer a presença de Deus sobre a casa, suprir financeiramente e, por último, orientar ou guiar a família. Então, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. O Rodolfo chegou pra mim esse ano e falou assim: amor, no final do ano eu quero fazer uma viagem com você, de férias, pra tal lugar, e a gente precisa se planejar pra fazer isso. Então, nós vamos ter que economizar dinheiro. Então, a gente precisa economizar X reais por mês e eu preciso que você me ajude nisso. Quem deu a direção e a missão foi ele. E eu agora vou ajudar ele a cumprir isso. Eu vou ajudar ele que dentro da nossa casa aconteça aquilo que ele, junto comigo, se propôs a fazer. Tem esposa, gente, que olha para o marido e fala assim: ué, você quer economizar, o problema é seu, você que se lasque. Você ganha dinheiro, você dá um jeito. Eu não vou parar de fazer minhas coisas para economizar porque você está querendo fazer uma viagem. Você é o cabeça do lar, você que deu um jeito de economizar esse dinheiro. Ela está tirando do marido o papel de guia dentro da casa. Então você que é uma mulher, uma esposa, quando o seu marido disser: vamos fazer tal coisa, a direção é essa, nós vamos chegar lá no ponto A. O seu papel, lógico que você pode dar a sua opinião, conversar para vocês juntos chegarem em uma conclusão, mas o seu papel é ajudar o seu marido e a sua casa para que aquela missão que ele propôs se cumpra. Tá bom? A segunda responsabilidade do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Essa é braba, gente. Deus amou a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, a tal ponto que ele entregou a própria vida dele por nós. E ele simplesmente escreveu aqui na Bíblia que todo marido deve amar sua esposa exatamente da mesma maneira que ele amou a igreja. Então, o amor que você, marido, precisa dispensar para sua esposa é uma coisa totalmente além da sua capacidade natural de entender o amor. Porque é um amor de entrega. E a esposa, só anotem aí pra gente não perder tempo lendo, eu vou ler pra vocês 1 Pedro 3,6. 1 Pedro 3,6 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para a sua mulher como a parte mais frágil, tratando ela com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as tuas orações. Então, tem homem, gente, que ele se irrita com o fato da mulher ser frágil. Tudo que eu falo, minha esposa chora. Mulher, eu nunca vi mulher. Eu dou, levanto a voz um pouco, fico mais alterado e saio chorando, fica mal. Eu preciso ir lá pedir perdão, porque, qualquer coisa, meu Deus. Deus criou a mulher como a parte mais frágil do casamento. E é papel do homem cuidar e tratar essa esposa com a dignidade que ela merece como a parte mais frágil. Esse amar a esposa como Cristo amou a igreja fala de amor e de cuidado. Você, marido, precisa tratar a sua esposa como se ela fosse a rainha da casa. Você precisa elogiar ela, você precisa dar presente para ela, você precisa ser carinhoso com ela, abraçar. Você precisa cuidar, você precisa ouvir. Gente, mulher gosta tanto de falar. Né? Tanto. Às vezes a gente pergunta assim pro marido: amor, como é que foi lá a reunião que você foi? Foi bom. Tá, mas conta assim, como é que aconteceu? Não sei quem falou alguma coisa. Não, mas conta assim, como que a pessoa falou? Fala como se fosse a pessoa. A gente é assim, né? A gente quer contar todos os detalhes. E os homens, eles em uma frase definem o dia inteiro deles. Você, marido, precisa ouvir a sua esposa. Isso faz parte de amar. Quando você chegar em casa, pergunta pra ela: como foi seu dia? Ela vai falar 2 horas seguidas. E você fica fazendo suas coisas e escutando ela. Tenha tempo junto. Descobre qual que é a linguagem de amor dela. Tem um livro que a gente já indicou para bastante gente aqui. Se você ainda não leu, eu indico. Se chama As 5 Linguagens do Amor, que fala sobre como as pessoas têm diferentes formas de receber amor. Eu, por exemplo, me sinto muito amado quando eu ganho presente. Muito. E tem gente que recebeu um presente não quer dizer nada, né? A pessoa quer estar junto ou quer receber um abraço. E a gente precisa descobrir, você, marido, descubra qual é a linguagem de amor da sua esposa e demonstre amor por ela sempre, e independente da atitude dela com você. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Às vezes o marido fica esperando a esposa fazer a parte dela para ele fazer a parte dele. Então, hoje, dentro aqui da igreja, as pessoas que a gente tem aconselhado e outras histórias que a gente conhece, o que acontece com os maridos hoje é que eles estão indo para 2 extremos.
ou eles se tornam autoritários, ou eles se tornam omissos. Então, ou o homem fala assim, então já que é para ser cabeça do lar, eu vou ser cabeça do lar. Eu vou mandar e todo mundo aqui dentro vai me obedecer. Ele não pergunta a opinião de ninguém, ele não quer saber, não é, vamos junto decidir alguma coisa. Ele fala, então já que eu sou cabeça aqui dentro dessa casa, ninguém pode escutar a música do Hillsong porque eu não gosto. E eu sou cabeça do lar, e eu falei, e todo mundo vai baixar a bola e vai escutar. Isso não é ser cabeça do lar. Isso está totalmente fora, longe. Jesus jamais tratou a igreja assim. E o outro lado é o homem ser omisso. Geralmente, as mulheres estão passando na frente deles e ajudando muito nisso. Mas, vamos falar da parte dos homens. O homem, a esposa chega e fala assim, ó, a gente precisa decidir qual colégio que nossos filhos vão estudar, porque está começando o ano. Então, a gente precisa decidir, ver as mensalidades. O homem fala assim, tanto faz, vê aí. Você que sabe, decide. Nós vamos pro culto hoje, você não vai tomar banho, vamos... você que sabe, tanto faz. Que é um homem que ele não lidera a sua casa. Ele simplesmente não toma partido a respeito de nada. Ele fala, esposa, se você quiser pagar as contas, se você quiser administrar a casa, se você quiser decidir as coisas com os filhos, se você quiser decidir que igreja que nós vamos frequentar, esteja à vontade. E isso faz muito mal para a estrutura familiar. Muito mal, tanto para a esposa como para os filhos. Então você, homem, precisa achar o equilíbrio. Deus não te chamou para ser autoritário, mas Deus não te chamou para ser omisso. Você precisa, de uma maneira equilibrada, dirigir a sua casa, liderar a sua casa com sabedoria, sempre estando debaixo da autoridade de Deus. Decidir, decisão importante, sua esposa não tem que tomar sozinha, muito menos seus filhos. Né? Fala com a sua mãe, vê o que ela vê, vê o que ela acha. Você, homem, precisa sentar com a sua esposa, decidir como vão ser as coisas dentro da sua casa e dar a direção. Isso faz muito bem para nós. Eu tenho um marido, o Rodolfo, que ele é o cabeça do lar mesmo. E eu acho muito bom. Gente, é um descanso para mim eu poder deitar a cabeça no travesseiro toda noite e saber que o meu marido está cuidando da nossa casa, está cuidando das nossas finanças, está cuidando das nossas férias, está cuidando da nossa vida com Deus. E eu estou indo junto. O marido pega a onda e a esposa entra na prancha, entendeu? A gente não tem que estar à frente, a gente tem que estar junto, ao lado deles. Então você, marido, não caia no extremo de ser um marido omisso e nem de ser um marido autoritário. Entenda o equilíbrio que a Bíblia fala sobre ser o cabeça do lar. E a esposa? Vamos falar um pouquinho agora sobre o papel da mulher. Então a gente leu aqui em Efésios 5 que a mulher deve ser submissa ao marido como a Deus. Então eu vou dizer aí 3 responsabilidades, se você é mulher, pode anotar. 3 responsabilidades da esposa. Primeiro, ser submissa ao marido como a Deus. Segundo, respeitar o marido. E terceiro, responsável pelo lar. Respeito ao marido, submissão ao marido e a casa. São as responsabilidades da esposa. Então, eu já expliquei um pouquinho aqui para vocês que submissão é estar do lado. Esqueçam a ideia machista e esqueçam a ideia feminista. Porque também a gente quer sair do machismo e daí a gente vai pro feminismo e fala que a mulher precisa ter os direitos dela, que ela precisa mandar e que ela precisa tudo. E aí a mulher está estressada e sobrecarregada porque todo o peso da casa ela leva sozinha. E ela não foi criada para levar o peso da casa. O homem foi. Então ela tem que estar em submissão, estar debaixo. E eu tenho visto muitas mulheres reclamarem que o marido é um banana. Meu marido não faz nada, meu marido não decide, meu marido não acontece, meu marido, se eu não pagar as contas, fica sem pagar. Se eu não levar as crianças para o colégio, fica sem ir. Se eu não decidir que nós vamos na célula, a gente não vai. Se eu não tomar a posição dentro de casa, nada acontece. Esse marido precisa tomar o papel dele de cabeça. Mas a esposa precisa dar o lugar para o marido. Porque a esposa está aqui na frente, comandando a casa, comandando as finanças, comandando a família, comandando os filhos e reclamando que o marido está sentado e não faz o que ela faz. O marido olha para você, esposa, e ele fala assim, bom, já que você está fazendo, para que eu vou me dar o trabalho de fazer? Né? O marido sabe que sempre no fim da conversa vai prevalecer o que a esposa disse. Porque ela vai bater o pé, a decisão dela vai ser a final. Então ele, de fato, se coloca na posição de ficar omisso porque a esposa está tomando a frente. Então, se você está vivendo isso no seu casamento, dê o lugar do cabeça do lar para o seu marido. Ana, e se ele não fizer? Vai ficar sem fazer. Você que não vai fazer. E se ele não decidir? Então vai ficar sem decisão. Ana, é assim, lá em casa. Meu marido nem sabe o que acontece
com as nossas contas. Ele não sabe nem quando chega, quando vence, quando que... Eu faço tudo. Mas ele não está fazendo porque você está fazendo. Se ninguém fizer, ele vai fazer. Então precisa cortar o telefone e ficar sem luz em casa e sem água para ele fazer? Então vai ficar. Entendeu? Você, esposa, fala pro seu marido, ó, eu quero que a partir de agora você seja aquele que vai dirigir, por exemplo, as finanças dentro da nossa casa. E aí sai de cena. Porque enquanto você continuar fazendo, o seu marido vai ficar para trás. Ser submissa é entender que o cabeça do lar é o marido. E dar esse espaço para ele ser. Isso que é ser submissa, é ser essa ajudadora. Então tem a parte do marido que ele precisa assumir, mas tem a parte da esposa que ela precisa permitir que ele assuma. Tá bom? Não levantar a voz com o marido. Esposa, que falta de respeito. O marido tá falando uma coisa com você, você começa a gritar com ele. Pensa, isso aqui não vai acontecer. Acho que a carapuça tá servindo porque eu tô vendo uns sorrisos engraçados nas pessoas. Levanta a voz. Fica macha mesmo. Gente, tem marido que tem medo da mulher, sabia? Tô falando sério, tem marido que tem medo. Fala, gente, essa mulher qualquer dia vai me bater. Vai pegar um negócio, vai atacar em cima de mim. Isso é falta de respeito com o seu marido. Você foi feita para ouvir aquilo que ele está dizendo. Tudo se pode conversar. Tudo. Nada se precisa discutir. Quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu isso? Quando um não quer, dois não discutem. Você, esposa, quando você vê que o clima tá fervendo, você fala, ó, amor, vamos fazer o seguinte, vamos conversar isso num outro momento pra gente não se exaltar. Não passe. E esse negócio de levantar a voz e ser agressiva com o marido é uma maneira de passar por cima dessa autoridade. A gente precisa cuidar disso. Consultar o marido antes das decisões. Isso é outra coisa que é uma bênção na minha vida. Tem coisa que eu faço, até que eu peço pro Rodolfo dele e falo assim, mas amor, não precisa me pedir, podia ter feito. Ele fala, mas eu gosto de pedir tudo pra você que você esteja sabendo. Não importa se eu vou gastar R$5 num negócio, eu falo, Rodolfo, eu tô querendo comprar uma coisinha, que é assim. Ele fala, tudo bem. Tudo que eu faço, Rodolfo, eu vou dar um estudo para as meninas lá na minha célula, eu tô pensando em falar isso, o que você acha? Ele sempre me ensina alguma coisa, ele sempre me acrescenta. É bênção na nossa vida como esposa a gente perguntar as coisas pro nosso marido antes de tomar decisão. Desde coisas simples, tipo, sua mãe liga pra você e fala assim, vamos combinar todo mundo de vir almoçar aqui no domingo. E Deus fala, beleza, vamos todo mundo almoçar, vai eu, vai o Rodolfo, vai todo mundo, já vou avisar tudo. E eu não falei com ele. Isso não é bom. Isso não tá certo. Eu tô tomando decisão a respeito da nossa vida, da nossa casa e da nossa família por mim mesma. Então eu falo assim, mãe, eu vou ver com o Rodolfo e já te ligo. Amor, minha mãe me ligou querendo que a gente vá lá almoçar com ela, o que você acha? Ah, eu acho bom. Ah, eu também acho. E você? Ah, então vamos. Ou então não vamos. Tudo. A gente como esposa é muito mais bem sucedida e abençoada quando a gente faz isso. Amém? Então não inverta os papéis. Lembra que Deus te criou. Eu acho muito melhor a nossa parte. Porque eu me sinto muito protegida e eu acho que a mulher não tem cabeça para dirigir o lar sozinha. E é um privilégio a gente poder ter um marido que faça isso. Então não queira ser aquilo que Deus não te criou para ser. Coloca a sua vida como esposa no seu papel. Ser responsável pelo lar é uma responsabilidade da mulher. Então, como eu falei, tem esposas que trabalham fora e ganham dinheiro e elas ajudam o marido. Mas a responsabilidade de suprir a casa é do homem. Da mesma maneira, tem homens que ajudam as esposas em casa, lava a louça, passa aspirador de pó, ajuda a dar banho nas crianças. Isso é ótimo. Mas a responsabilidade de manter o lar organizado é nosso. É nossa responsabilidade. Então, tem esposa que reclama, fala assim, eu chego em casa... 6h, tem louça na pia, as crianças estão sem tomar banho, porque não sei o que, tá tudo fora do lugar, e meu marido não fez nada. E eu fico pensando assim, meu Deus, onde é que você tá com a cabeça, minha filha? O seu marido tava trabalhando para trazer dinheiro para dentro da sua casa, te sustentar e te dirigir. Lógico que ele pode ajudar, e deve, muito bom, mas não ache que essa responsabilidade é dele. Você precisa se organizar no seu horário, na sua agenda, no seu esquema, para você ser uma esposa. Como é bom, gente, uma esposa que sempre a casa está arrumadinha, a comida é boa, tá tudo cheirosinho, as crianças estão bem. Tem marido que não tem vontade de voltar para casa, porque ele sabe que quando ele voltar para casa vai estar tudo desorganizado, bagunçado, a esposa vai estar descabelada, vai estar cortando cebola na pia, aí as crianças ainda não tomaram banho, não aconteceu isso, tá tudo fora do lugar. É nosso papel manter essa organização e essa harmonia dentro da nossa casa. Amém? O que a gente precisa fazer?
Nós, mulheres, precisamos decidir a partir de hoje fazer o nosso papel. E vocês, homens, precisam a partir de hoje decidir fazer o seu papel. Independente do que a sua esposa ou o seu marido está fazendo. A gente faz o seguinte, a gente espera o marido começar a fazer a parte dele pra gente fazer a nossa. Quando meu marido começar a me amar, fazer isso aí que você falou, trazer presentinho pra casa, elogiar, e começar a suprir a casa, e começar a ser o líder, aí eu vou começar também a respeitar ele e ser submissa. Então eu vou te dar uma notícia, seu casamento vai continuar igualzinho ele está. Daqui 10 anos ele vai estar igualzinho, daqui 20 igualzinho. Se não pior. Você, independente do que o seu cônjuge vai fazer, precisa decidir hoje que você vai assumir o seu papel dentro da sua casa e que, amém, se a outra pessoa assumir, e se não assumir, eu vou continuar fazendo a minha parte. Tá? A gente não pode justificar aquilo que a gente está fazendo porque o outro não está fazendo a parte dele. Eu queria dar um último conselho aqui para vocês, para eu poder orar junto com vocês, que a Bíblia, só anotem aí, Romanos 13, versículo 1 ao 7. Essa passagem fala sobre a importância da nossa submissão à lei dos homens. Então existe uma lei do céu, né? Existe a palavra de Deus e existe uma lei natural, tá? E a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, como cristãos, a gente deve estar em submissão à lei natural, à lei dos homens. E uma pessoa aqui na terra, ela é casada diante dos homens, quando ela foi lá no cartório, assinou um documento que se chama certidão de casamento, deu entrada nos papéis e se casou. Isso é o casamento civil. Diante de Deus, duas pessoas são casadas quando elas se unem. Lá em Gênesis, Deus falou, e aqui em Efésios falou de novo, deixará o homem pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne. Isso é o casamento diante de Deus. Mas, se você é casada, ou casado, talvez já tenha até filhos, já tem essa família constituída há muitos anos, mas você não é casado no civil, é muito importante que você regularize a sua situação no civil. Muito. A Bíblia fala sobre essa obediência à lei dos homens e às vezes a gente está se batendo na nossa vida natural, não está entendendo por que a gente não tem vitória, por que a gente não tem sucesso. A gente ora, pede para Deus abençoar, nada acontece. E a gente está desobedecendo claramente uma lei que está aqui na palavra de Deus. E isso não vai gerar bênção na nossa vida. Às vezes a gente fala que custa dinheiro. Você vê, semana passada eu vi na TV uma chamada lá para quem queria fazer casamento coletivo, que é muito mais barato. E ir lá em tal lugar, no dia, dar o nome, que ia ser feito vários casamentos. E tem gente que está precisando regularizar a situação e nem ficou sabendo disso, porque não está indo atrás. Então, gente, ainda que custasse R$1.000 para casar no civil, você precisa vender a cama do seu estrado, o estrado da sua cama e casar, porque isso é uma prioridade. Isso vai ser bênção para a sua vida, né? Você vai estar de acordo com a palavra em todos os sentidos, porque você vai estar de acordo com a lei dos homens e vai estar de acordo com a lei de Deus. Dá um jeito de acertar essa situação na sua vida, isso é muito importante. Conversa com seu marido, conversa com a sua esposa. Cumpre isso, não, coloca um alvo, não fica assim, não, nós vamos casar no civil, nós vamos casar no civil. Fala, ó, a gente vai se preparar até o fim do mês, ou até 2 meses nós vamos dar entrada nesses papéis e regularizar a nossa situação, que isso vai ser muito importante. E, gente, assim, a Bíblia diz que quem escuta a palavra de Deus e não pratica é comparado a um homem que construiu a casa em cima da areia e que o primeiro ventinho que veio detonou tudo aquilo. De nada adianta a gente ter se reunido aqui e a gente ter escutado essa palavra, que muitos de vocês já sabiam tudo isso que eu falei, e a gente não praticar. Eu te pergunto, se você já conhecia tudo isso que eu ensinei, que estava aqui, por que você ainda não está praticando? A lei de Deus, ela é muito teoria para nós. Eu já sei. Meu marido que precisa mudar, minha esposa que precisa mudar, e pouco prática. Então hoje, uma coisa é fato, seu casamento só vai melhorar e só vai mudar se você mudar. Então você precisa decidir colocar essa palavra aqui em prática. Não cobra o marido ou a esposa. Você viu o que a Ana falou na parte dos homens? Eu ouvi que você tem que ser cabeça, que você não é. Você viu que ela falou que não é para levantar a voz? É o que você faz. Não olha para o que o outro tem que fazer. Olha para o que você tem que fazer dentro do seu casamento. E eu tenho certeza que se um mudar, o casamento vai mudar. Se o marido mudar, ou se a esposa mudar, o casamento vai mudar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu queria que por um breve momento, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que você pensasse hoje no seu papel,
se você é uma mulher hoje, eu queria que você pensasse como você tem sido como esposa. Se você é um homem, eu queria que você pensasse como você tem sido como marido. E se você ainda não é casado, eu gostaria que você olhasse para dentro do teu coração também e pensasse se hoje você como mulher tem um coração de submissão ou você como homem tem um coração de ser cabeça do lar. Queria que você esquecesse por um minuto o seu cônjuge, né? Não pense naquilo que você identificou aqui nessa palavra, que ele precisava ouvir ou que ela precisava ouvir. Pense em você. Se você como esposa tem sido submissa, se você tem sido respeitosa com teu marido, se você tem cuidado da tua casa, se você como marido tem assumido o papel de liderança dentro do teu lar, se você tem amado essa esposa que Deus te deu como Jesus amou a igreja. E eu queria que você, eu não vou saber disso, você não está fazendo isso para mim nem para ninguém. Eu queria que você tomasse uma decisão dentro do teu coração de ser uma esposa melhor ou de ser um marido melhor. Eu sei que alguma coisa você sabe que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa se submeter mais ou que precisa assumir mais a liderança da tua casa. E eu queria que você, nesse minuto, falasse com Deus e tomasse uma decisão de aplicar isso na tua vida. E ser uma esposa segundo o coração de Deus e um marido segundo o coração de Deus. Porque se isso não acontecer dentro do teu coração, nada dessa palavra vai adiantar para a tua vida e para o teu casamento. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Deus, que é uma instrução divina para a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deixou esse manual de vida, Pai, que a gente pode consultar e aprender como ser bem-sucedido na nossa vida. Eu quero apresentar diante de Ti cada casamento que está representado aqui nessa tarde, mesmo que um dos cônjuges não esteja aqui. Pai, eu te peço que haja graça essa tarde sobre a vida de cada um aqui para se tornar essa esposa e esse marido segundo a Tua palavra, segundo o Teu coração. Trata o nosso coração, trabalha o nosso coração, Deus, para que a gente saia daqui e a gente decida, Deus, que nós vamos ter um casamento diferente, que nós vamos ter uma atitude diferente, Pai, dá a nós a graça que a gente precisa e que a nossa família, o nosso casamento possa ser mudado, Deus, pela Tua mão e pela nossa decisão, Deus, de andar de acordo com a Tua palavra, que a gente seja como o homem que construiu a casa na rocha, Deus, porque ouviu a Tua palavra e colocou em prática, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida essa tarde.